Aline, muito obrigado, parabéns pela didática, viu, para falar de um tema tão difícil, né? Eu acho que perguntar até aqui para vocês que estão nos acompanhando, gente, brilhante exposição da Aline, né? Para falar de bactérias e de uma forma muito clara, muito didática mesmo. Eu achei lindo o laudo novo, esse formato novo do laudo do exame, está muito prático, né? Uhum. E ajuda bastante a gente na interpretação do resultado. Então, a gente está falando de um conceito muito refinado, pessoal, tá? Falar de microbioma é a ponta da lança, digamos assim, né? É o refinamento do refinamento. Depois que a gente escolheu a medicação imunomoduladora, ajustou a dieta, vimos a suplementação, vimos todos os parâmetros que podem influenciar, né, enfim, os marcadores de inflamação, nós vamos analisar o microbioma e aí interpretar esse resultado. Rodrigo, você queria fazer algum comentário para a Aline? Primeiro, né, parabéns, né, Aline? Muito se desconhece ainda sobre esse teste, né? E parabéns a todos vocês aí para facilitar isso, né? Uhum. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente ia para o tratamento sem fazer o teste, né? E vocês estão de parabéns, eu acho que isso é muito importante. E a palestra foi muito esclarecedora aí, né? Tanto do ponto de vista de como fazer o teste, como de ponto de vista de como interpretar o resultado, mas deixando bem claro que vocês já facilitam isso bem ali, né? No relatório ali, né? Já tá É o que bem a gente destrinchado. tenta, né, doutor Rodrigo? A gente tenta. E eu acho que a ideia do evento é exatamente essa, né? A gente poder trazer um tema que durante muito tempo ficou ali, né, com um elefante na sala, vamos dizer assim, né? E agora a gente está discutindo isso, né? E trazendo isso para o dia a dia do consultório, para o dia a dia do trabalho médico, do nutricionista, de todos nós, né? A gente espera que com esse trabalho que a gente faz, a gente realmente consiga trazer mais para o dia a dia, né? Porque a gente sabe que é difícil, são muitos temas de estudo, né? Então, cada um na sua especialidade, né? Tentando se ajudar, a gente talvez consiga realmente colocar mais no dia a dia essa ajuda a mais que a biologia molecular veio trazer, né? No estudo do microbioma humano. Aline, eu queria te responder uma pergunta aqui, assim, a questão dos lactobacilos, a gente vai falar mais à frente de probiótico, né? Tem visto taxas muito baixas de lactobacilos nos resultados, né? A princípio, pelo menos os que eu já solicitei, os que eu tenho analisado, vocês têm observado isso mesmo, assim, a frequência mais baixa de lactobacilos, vocês vejam que vão de 0,1 até 17%. O que é que vocês estão observando, enfim? Isso é nosso, é do brasileiro? Como é que vocês estão interpretando esses dados? Na verdade, a questão do lactobacilos tem uma questão metodológica, né? Porque quando a gente observa os lactobacilos, né, eles ficam mais numa porção do intestino, que é mais lá no delgado, né, mais numa região que não é necessariamente aquela parte final, né? Porque quando a gente faz o teste do microbioma, a gente faz com fezes, né? E essas fezes, elas acabam refletindo essa microbiota. Tem uma diferença, né, entre as porções do intestino e a composição da microbiota. Então, os lactobacilos, eles têm uma dificuldade de sobreviver nessa parte mais final. Então, muito vem disso, né? Então, tem várias questões. Tem a questão da quantidade de lactobacilos que pode sobreviver até chegar ali. Então, isso é uma grande incógnita em relação aos probióticos, né? Porque do que você coloca ali, qual que tem que ser a quantidade, qual que vai sobreviver a passagem no estômago, depois fazer o que tem que fazer. Isso aí é um pouco nebuloso, né? Mas também tem essa questão metodológica, né? Porque a gente consegue tirar uma fotografia, mas a gente sabe que é uma fotografia dessa parte mais final do intestino. E a gente sabe que às vezes os lactobacilos vivem melhor em outras regiões, né? Então, tem as duas questões envolvidas. Mas a gente identifica os lactobacilos? Identifica, né? Mas numa proporção um pouco mais baixa do que se talvez a gente fizesse uma investigação, que não tem como fazer no
na prática do dia a dia, né? Porque, obviamente, não teria como a gente fazer a coleta de uma outra porção do intestino, né? Se teve se obstipação, estaria mais relacionado a essa menor presença de lactobacilos, não? Não necessariamente, né? Então, a gente vê, por exemplo, até mesmo algumas bactérias, né, que tem um perfil mais fermentador ou menos fermentador, né? Também a gente tem visto muito isso. Uma coisa bem interessante é que a gente observa nos dados é que, por exemplo, algumas bactérias marcadoras de saúde, né? A gente fala bastante dos lactobacilos, né? Mas a Fecalibacterium prausnitis, né? Aquela bactéria que é bastante estudada, né? Que é uma marcadora de saúde, ela é bem prevalente na população brasileira, né? E isso vem do consumo do arroz e feijão, né? E isso dá uma protegida boa, né, nossa microbiota, isso é uma coisa boa do brasileiro, mas, né, por que eu falei dela em relação a esse tema? Ela pode estar bastante aumentada também por conta dessa característica, e daí já não é legal, né, mesmo ela sendo uma bactéria marcadora de saúde, e daí pode dar alguns desses sintomas também que a gente vê relatados com frequência, né, então tudo é o equilíbrio, né, nem mesmo aquelas que são boas, né, se elas realmente são muito prevalentes, elas também podem causar alguma sintomatologia para o paciente, né. Muito bom. Bom, só agradecer a sua presença, né, valeu demais vocês. Rodrigo, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não, né, Aline, se a gente está na fase de perguntas e respostas, a gente teve bastante perguntas relacionadas ao teste, todas essas coisas. A gente até vai esclarecer no final sobre isso, né? Que a Biome Hub, né? Se você quiser falar melhor sobre o que é a Biome Hub aí, você pode esclarecer. Aí, na verdade, o ideal é que o teste seja solicitado pelo médico, pela nutricionista, pelo profissional de saúde. Não é para sair todo mundo investigando ali, porque tem que haver uma interpretação e uma indicação. É lógico, a gente tem público leigo aqui do nosso evento, então, assim, o ideal é que se você tiver alguma queixa ou se você tiver alguma doença, que você procure o seu médico ou nutricionista e que isso seja solicitado, né? Não é para todo mundo sair daqui do evento ali, ligando, marcando e pedindo teste, né? Aí fala um pouquinho para nós aí, né? Então, né, existe muito essa abordagem feita no público, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você consegue, né, ali fazer o teste por curiosidade, né, para entender a sua microbiota. Em relação a isso, a gente não recomenda, né, a gente recomenda que realmente seja feito um acompanhamento pelo profissional da saúde, porque mesmo a gente se esforçando bastante, né, para fazer um laudo que seja de fácil interpretação, mas é de fácil interpretação para o clínico, né? Para o nutricionista, para o médico, porque ele que consegue realmente fazer as escolhas e prever os possíveis desfechos, né? Então, o que eu, leiga, né, vou conseguir fazer com aquele teste? Eu vou conseguir saber a composição das minhas bactérias e talvez aqui fazer um quadrinho lá em casa, né, colocar ali qual que é a minha composição da minha microbiota intestinal, né, que por curiosidade às vezes alguns lugares oferecem isso, né, mas realmente para ele ter um impacto clínico, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou com algum sintoma, eu preciso procurar o médico, preciso procurar o nutricionista, para ele entender se é necessário fazer o teste, em que momento que eu tenho que fazer o teste, porque não é em todo momento que eu vou precisar fazer esse teste. Eu vou fazer antes de começar uma terapia, para eu entender como que está meu intestino, para talvez o médico, né, poder escolher melhor, né, qual terapia que eu vou fazer, qual dieta. Então, tem várias questões envolvidas e quem precisa avaliar isso é o clínico, né? Então, a gente sempre recomenda, né, que a pessoa sentindo qualquer coisa, né, qualquer sintoma, que procure o médico, procure o nutricionista e passe a saber se é adequado, né, aquele exame para você, em que momento que eu devo fazer, se realmente vai ser um benefício, né? A gente sabe que tem muitas informações ali, então toda a informação ela pode ser benéfica dependendo de como eu utilizo, né? Então, as pessoas que têm um conhecimento, médico, nutricionista, ele vai poder direcionar melhor isso com certeza, né? Só, a gente está no momento de perguntas e respostas, como o Felipe não está aqui,
Então, eu dei uma lida aqui geral em todas as perguntas que chegaram para nós, e eu vou tentar resumir aqui as respostas, e algumas eu vou deixar para o segundo bloco, né? Então, a primeira coisa que chegou para nós, né, eu vou pedir desculpa porque eu não vou citar o nome, porque tiveram perguntas semelhantes, se todo mundo que tem esclerose múltipla tem alguma alteração no intestino, né? Então, a primeira coisa que a gente viu ali, que é multifatorial, né? A gente sabe que é um equilíbrio que a Aline nos falou aqui da microbiota intestinal, mas também a gente tem que buscar sempre equilíbrio, né? É o que a gente diz. Saúde não é ausência de doença, é bem-estar. E esse bem-estar, a gente viu ali que a atividade física, os hábitos que a gente tem, tanto de dieta em especial, o cigarro, a alimentação, né, que a gente tem ali, ela falou da alimentação do brasileiro, né, o tanto que isso pode impactar positivamente. Então, não é todo mundo com esclerose múltipla que tem intestino permeável, que tem alteração no intestino, né? A gente sabe que a gente investiga para saber se isso pode ter sido um dos fatores causais de doenças autoimunes. E a gente viu ali que tem algumas bactérias que têm uma prevalência maior em doenças autoimunes do que outras, mas não quer dizer que todo portador de esclerose múltipla tenha. Uma outra pergunta foi sobre a síndrome do intestino irritável. E uma paciente, né, por um acaso até minha paciente, falou que tinha síndrome do intestino irritável em 2013 e depois desenvolveu a esclerose múltipla. A gente não falou aqui ainda, mas a gente sabe assim, que existe o que a gente chama de sintomas prodrômicos da esclerose múltipla. É um tema, né, que foi hot topic no congresso, e é exatamente isso. Qual que é aquele meu paciente que tem esclerose múltipla? Como é que era a vida dele pré-esclerose múltipla? Era um paciente que tinha mais ansiedade, era um paciente que tinha síndrome do intestino irritável, era um paciente que provavelmente já tinha essa desbiose, era um paciente de alteração do sono, mais enxaqueca. Então, não dá para falar que garantir que é causa e consequência, mas poderia ter uma relação, né? Então, eu acho que isso é o que a gente chama de sintoma prodrômico, e nesses casos, sim, tem um benefício de investigar para saber como é que está a flora. Só para eu acabar aqui e fazer uma pergunta para a Aline, a outra coisa é a constipação intestinal. É importante entender que os pacientes que têm doenças desmielinizantes, eles podem ter alterações na medula e no cérebro, né, que é o sistema nervoso central. A gente sabe que o esfíncter, tanto anal quanto urinário, né, ou seja, o hábito de evacuar e o hábito de urinar, eles são controlados por esses locais. Então, é muito importante que o paciente com constipação intestinal, aquilo pode ser uma alteração, sim, do seu microbioma ali, mas também pode ser um sintoma da esclerose múltipla. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, por isso que é importante, igual a Aline falou, igual a gente relembrou aqui mais cedo, que é um assunto, né, que é o hot topic, né, que é a cereja do bolo, né, mas aí não vamos colocar tudo nesse saco, né, é importante entender que a esclerose múltipla também dá esses sintomas, e eu como médico daquele paciente, falo assim, não, olha, eu acho que está associado à esclerose múltipla. Não, vamos investigar o seu microbioma, vamos fazer o teste. Então, tudo isso é conversado, é relação médico-paciente. Com relação a prebiótico, que são as fibras e tudo mais relacionado à dieta, e os probióticos, isso é tema do segundo bloco, né? Então, não adianta a gente adiantar aqui as perguntas, mas nós estamos guardando todas. E eu queria deixar aí, Aline, uma pergunta para você aí, aproveitar a sua presença aqui conosco. Qual a frequência de se fazer o teste? Uhum. Então, assim, só para a gente poder encerrar essa sessão de perguntas e respostas, depois eu deixo a palavra aí com o Thiago. Ótimo. Essa observação é muito importante. Não sei se vocês repararam, mas eu escolhi 3 casos para trazer para vocês que todos eram sintomáticos, com 3 perfis diferentes, né? Eu fiz questão de escolher alguns que eram parecidos até. Então, não necessariamente, né, quando a gente tem o sintoma, a gente sempre vai ter aquele desfecho também lá na microbiota. Então, é por isso que é importante a gente investigar, porque a gente tem que excluir algumas causas e procurar outras, né? Então, é por isso que é importante ter aí sempre o médico, nutricionista acompanhando. Sobre a frequência, né, depende muito da aplicação que você quer dar. Então, assim, a gente tem dados, né, de que a microbiota ela é muito estável, né, a princípio, dependendo de como é o seu histórico de vida, histórico de colonização ao longo de como foi o parto, o que você sofreu ao longo da vida de doenças, de infecções, mas a princípio ela é estável, né, bem estável. Então,
quando faz uma mudança drástica de vida, quando tem alguma doença em curso, é importante que a gente investigue isso. O tratamento a gente sempre recomenda, né? Vai entrar com um tratamento que a gente sabe que pode ter um impacto na microbiota, fazer o teste antes e depois também fazendo acompanhamento um tempo depois para ver esse depois. Mas esse depois é quanto tempo? Depende de que tratamento que a gente está falando. Mas só para a gente ter uma ideia, assim, quando existe perturbações, normalmente a estabilidade vem com uns 3 meses, mais ou menos, né? Então, dependendo, né, do que eu estou investigando, é interessante a gente ir repetindo esse teste, né? Como eu disse, é uma fotografia, mas dependendo do paciente, eu posso ter maior ou maior estabilidade, né? Então, tem pessoas que fazem o teste repetidas vezes e tem uma microbiota bem estável, mesmo com algumas perturbações, né? E outros já com pequenas mudanças de dieta, já tem uma alteração. Então, é importante, sim, a gente entendendo o perfil do paciente, mas sempre no tratamento, antes de começar, porque depois que começa o tratamento, aí eu posso ter interferência, aí eu já não sei mais, né, o que é o quê. E quando eu estou fazendo um acompanhamento, a gente saber que tem esse tempo para a microbiota se estabilizar, né, então é o tempo mínimo ali que a gente realmente recomenda, né, mas depende muito de que tratamento que eu estou falando e de que caso, né? Mas a gente sempre recomenda que seja repetido, porque ela realmente vai se alterando, né, ao longo do tempo, dependendo das perturbações que vai sofrendo, né? Legal, viu, Aline? Muito obrigado pela sua presença, Aline. Viu? Muito bom, Joia, excelente, super esclarecedor, né, gente? O pessoal comentou bastante, interagiu bastante, e mais ao final aí do simpósio, né, a gente vai fazer o sorteio ao vivo com todos presentes para o kit, né, da análise, tá joia? Aline, sucesso aí, bom trabalho para vocês, viu? Eles possam continuar nos ajudando no nosso labor diário, né? Tá bom? Um abraço, filho. Obrigado, parabéns. Obrigado, a todos vocês do Bagulho também. Tchau, tchau.